Vamos lá. Primeira coisa, gente, que eu quero que vocês entendam. Deixa eu ver se tem giz branco. Tem, ó. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Todo mundo sabe como é que é o sistema do papel. A1, A2, A3, A4, essas coisas. Todo mundo sabe? Mesmo assim eu vou explicar. Ó, esse é o formato A4, certo? O que que ele é em relação ao A3? Ó, um A4 tá aqui, outro, isso é o A3? Não é essa folha que a gente está usando? É. Muito bem. Essa é a folha oficial que a gente está usando em todas as visitas externas. Se eu pegar, ó, se eu traçar uma diagonal aqui, certo? Qualquer um desses retângulos, qualquer um, ó, esse, ele é proporcional ao retângulo grande. Esse aqui também, ó. Porque isso é uma lei geométrica. Então, é importante que a janelinha do frame seja proporcional ao papel, ok? O jeito mais fácil de fazer uma janelinha proporcional ao papel é pegar um A4, dobrar ao meio, esse retângulo é proporcional, certo? E ao meio do meio. Então, isso daqui é uma boa janela. O que que eu fiz no meu frame? Ó, eu peguei uma daquelas bandejinhas, me empresta uma bandejinha para eu mostrar no filme. Eu peguei uma bandejinha de isopor, eu coloquei em cima da bandejinha de isopor o papel, certo? E cortei com estilete. E já tenho um frame. Demorou exatamente 4 minutos. E tem gente há 1 mês e meio ainda não teve 4 minutos para fazer isso. Pronto. Disponível. Agora, eu, no meu framezinho, eu pus 2 bandejinhas para ficar mais forte. Tá? E aí eu uni as 2 bandejinhas com fita crepe. Tá? Ok? Ela já fez o dela. Acabei de dar... Levanta. Ó, quanto tempo demorou, querida? Nem 2 segundos. Você vê como o tempo... Einstein já dizia que o tempo é relativo. Você vê como o tempo é relativo, né? Então, quem não tem, não sabe o que está perdendo, tá? É importantíssimo. Eu estava explicando para a colega e ela, quando entendeu, me agradeceu. Isso não serve só para recorte da paisagem. Vocês estão entendendo? Para que isso serve? Isso serve para a gente tirar proporções. Então, você pode, inclusive no seu frame, isso aqui está entendido, então? Está entendido. Vamos supor o seguinte. Isso aqui é o meu frame. Minha janelinha está aqui no meio. Certo? Que relação... Eu vou, por exemplo, fazer um desenho da marquise. Então, lá os prédios atrás. Aqui tem um poste ou uma árvore que está na frente, em primeira. Certo? Sei lá. O jardim da praia. Sei lá mais o que, certo? Com o meu frame, eu vou poder saber em que altura, por exemplo, tá a minha linha do horizonte. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E aonde der a minha linha do horizonte lá, vai dar a minha linha do horizonte também no meu papel. Por quê? Ó, vamos ver se dá para entender definitivamente isso.
Tô vendo aqui a paisagem através do meu frame. E tô com o meu papel aqui. Vamos supor que essa árvore esteja bem no meio do meu frame. Aonde ela vai estar no meu papel A3? Isso é o A3. Isso é o frame. Onde ela vai estar, gente? Exatamente no meio do meu papel. Então, a hora que eu vier, eu já vou vir aqui, ó. E já mato o primeiro plano inteirinho. Tá? Ah, mas aqui, sei lá, eu tenho um prédio que dá pra ver lá atrás, certo? Ele tá mais ou menos num quarto do meu frame. Ah, sei lá, aquele prédio do Artacho Jurado, não sei das coisas. Não, não é aí. Bom, beleza. Ó, eu fiz minha linha do horizonte. Ela tava mais ou menos, ó, o meio do meu papel é aqui, o meio do meu frame é aqui. O meio da minha folha também é aqui. Tá um pouco abaixo. Então, vamos fazer um pouco abaixo aqui também. E esse prédio tá num quarto? Vamos fazer ele num quarto aqui também. Por quê? O mais importante, gente, do que vocês estão fazendo nesses desenhos externos, não é fazer o matinho, a pedrinha, a texturinha, né? É entender a relação entre os grandes elementos da paisagem, entendeu? Então, sei lá, se aqui aparece uma coisa que está no meio desse pilar, às vezes tá lá, o pilar tá aqui, sei lá onde. Em vez dessa coisa estar aparecendo aqui no meio do pilar, vocês põem ela aqui. Vocês não erram por pouco, vocês erram por muito a altura. E às vezes erram por muito o deslocamento lateral também. O que é normal. Por quê? Porque vocês estão olhando a coisa em si, certo? Vocês têm que começar. Tem gente que depois não vai saber do que eu estou falando, que está no celular, depois tira a nota baixa, depois não sabe por quê, né? Então, vocês têm que começar a olhar não para uma coisa, assim, vou olhar para o César. Não, eu quero saber, daqui de onde eu estou, se a cabeça dele está acima dali do batente da porta, do travessão da porta, ou se está abaixo, entendeu? Porque eu não vou desenhar só o César, eu vou desenhar o César e vou desenhar a porta. Então eu não posso desenhar o César e de repente colocar a maçaneta da porta na altura da garganta dele e colocar o travessão da porta na altura do óculos dele, e aí eu vou construindo as relações todas de forma equivocada. Aí depois, quando você olha o desenho, você percebe que as relações estão equivocadas. O frame é justamente para ajudar a colocar as coisas de maneira não equivocada. Com a ajuda da linha do horizonte e com a ajuda do frame, vocês vão começar a perceber. Por que vocês colocam essas relações equivocadamente? Quem sabe? Chama desenho do quê? Não chama desenho de observação? É fácil observar essas relações? Vocês que já foram fazer uma visita, duas externas, né? Nós fizemos duas visitas externas. A da Marquise e a do Embaré. À noite também, fizemos duas visitas externas. Foi fácil observar essas relações? Entre a altura das coisas, a distância que elas guardam? É fácil? Em absoluto. É muito difícil. Entendeu? Justamente porque a gente sabe que é muito difícil, que a gente está tentando dar para vocês um instrumento que não é barato, ele é simplesmente gratuito, não é difícil de fazer, como a colega mesmo disse, demora menos de 1 minuto, certo? E, obrigada. Aqui tem gente que inclusive faz umas marcações.
tá? Tem gente que usa isso assim, ó. Já vem no frame, marca meio, meio do meio com outra cor, tá? Pra quê? Porque na hora que você enquadra, por exemplo, eu vou falar, não vou jogar o Zeca aqui bem na metade, vem cá enquadrar um pouquinho, ó. Tá vendo? Vai ficar muito óbvio esse retrato do Zeca, né, com ele bem na metade. Acho que eu vou pôr ele meio de ladinho, porque aí lá no fundo eu pego metade da turma. Ah não, mas agora cortou demais. E assim por diante, entendeu? Que nem nas câmeras. Na câmera não tem isso daqui, essa marcação? Não ajuda a gente a enquadrar? Peguem o frame de vocês, marquem o meio, tanto aqui quanto aqui. Marquem o meio do meio com outra cor, certo? Pra gente poder justamente... E lembrem-se, ó, essa linha, que é o fim do papel de vocês, é essa linha aqui, ó, de dentro do recorte, tá? Essa equivale a essa, certo? Essa equivale a essa a essa e essa a essa. Opa, a essa. Então, não adianta vocês terem o papel A3, terem o frame e fazerem um desenho pequenininho no meio do papel A3. Como se fosse um desenho A4 dentro do A3. Porque aí vocês perdem toda a relação de proporção. Dá para entender isso que eu estou falando? Vocês têm que considerar que essa janela é essa janela. Então o desenho vai estar sangrado, ou seja, não tem borda branca. Ele é todinho, a folha é todinha desenho, inteirinha desenhada. Tá? Por quê? Porque senão vocês perdem a proporcionalidade do retângulo, um em relação ao outro, né? E perdem toda a utilidade disso daqui. Tem gente que não consegue ficar segurando o negócio e desenhando ao mesmo tempo. Que desloca, né? Cai. Você vai cansando, cai. Aí quando você vai ver, não está mais na mesma posição que estava antes. Ops, ajusta de novo, começa a desenhar de novo. Também não precisa ficar o tempo todo segurando isso. Depois que você já posicionou os elementos principais, você larga o negócio, entendeu? Esquece, já está enquadrado, já está posicionado. Porque o mais importante de tudo no desenho da arquitetura, gente, é o espaço. O que vocês vão desenhar o resto da vida de vocês é espaço. Relações espaciais. E é por isso que tem... Aqui ninguém vai virar artista, etc., né? Ou algumas pessoas vão, mas não é o intuito, né? Vocês vão ser urbanistas e arquitetos. Então é importantíssimo que vocês percebam as relações entre os elementos urbanos e as relações entre os elementos arquitetônicos. E é para isso que serve o desenho de observação. Até o da figura humana. Às vezes vocês não colocam um braço e percebem que ele não está numa relação harmoniosa em relação ao corpo, né? Ou vocês colocam uma perna e vocês percebem que a perna não ficou naquela posição que estava, ficou meio numa outra posição meio esquisita, né? E assim por diante. Por quê? Porque o nosso corpo, ele também é um excelente, né, modelo de relações espaciais. Às vezes a gente está com as coisas em escorço, então dá uma mega distorção. Por que dá uma mega distorção? Porque está na sensação de profundidade, na direção da profundidade o braço. Agora, se o braço está assim, ele dá uma distorção muito menor, não é? A mesma coisa acontece com os elementos arquitetônicos. Vocês têm muito mais facilidade para desenhar aqueles que estão em altura e largura, não é? Do que aqueles elementos que nem as ruas, em relação às travessas, que eles fecham muito, né? Aí vocês fazem as coisas meio viradas para vocês. Se vocês marcarem no frame, né, a linha do horizonte,
saibam que a rua, só se for uma ladeira daquelas tipo Ouro Preto, né? Agora aqui, que é tudo plano, a rua nunca vai passar da linha do horizonte. Passou da linha do horizonte é porque você já está virando ela para você, tá? Ok? Então, isso ajuda a pegar as distorções de profundidade também. Se vocês usarem com essa marcação, ajuda. O que não pode fazer? Não pode fazer isso, cansar, e também não pode fazer isto, né? Se você enquadrou com... Nunca deixa assim, porque você não vai aguentar, tá? Ninguém aguenta ficar esticadão durante 10 minutos. Então já deixa relaxado, né? Ao segurar, porque é uma posição que você consegue manter por mais tempo. Ok? Quem tem o frame preto, faz a marcação com aquele branquinho de apagar, que aí fica forever também, tá? E, ó, mostra lá, mestre. Tchan! É? Ok?